Você já comprou alguma roupa no verão e que parecia ser fresquinha, mas na verdade te deixou com mais calor ainda? É por causa do tecido, minha amiga. Então, se você quiser saber quais os melhores tecidos para investir no verão, então vem comigo. Olá, eu sou Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e estilo e que bom que você está aqui comigo hoje. Hoje o nosso assunto é super legal e muito importante, gente. Até porque com o passar do tempo a galera, se dispersou disso e dificilmente as pessoas acabam olhando as etiquetas, acabou se perdendo aquele processo de escolher o tecido, de levar na costureira, de entender a construção. Isso se perdeu. Então hoje, o que eu quero falar para vocês? Os melhores tecidos para você conseguir investir sem medo e sem preocupação de ficar mais abafada, de ter mais calor ainda. Mas antes eu já quero te pedir, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho. Deixa aquele like também e comenta o que vocês acharam desse vídeo. Mas vamos para o nosso primeiro tecido que vale a pena o investimento. E o primeiro deles é o linho. E por que ele é tão importante, gente? O linho, se você não sabe, ele é daquela mesma famíliazinha da linhaça que a gente come, sabe? Só que ele é um pouco maior, Então ele é mais alto. Automaticamente, para conseguir formar essa fibra, a linha, acaba sendo muito melhor. Então o que a gente precisa pensar? Ele vem do caule de algo que é vegetal, da natureza. Então, se a gente pensa em natureza, o que a gente lembra? Troca, de ar, muito fácil. Então, ele pega a água e já se dissipa facilmente. Isso mostra frescor. Então, quando a gente olha linho, a gente lembra disso mesmo, Esse frescor. Normalmente são tecidos mais claros. Dificilmente a gente vê tecidos mais escuros, até porque o linho em si, ele é mais claro, Então, quando é colocado qualquer tipo de pigmentação lá, principalmente o preto, uma pigmentação mais escura, ele vai desbotar mais rápido. Exatamente porque ele não é algo que vai reter isso. Então, quando a gente pensa no linho, ele tem essa troca fácil, Então ele pegou o seu suor, já dissipou, então ele traz frescor naturalmente. Só que a diferença dele também é que ele é um pouco mais, não é que ele é grosseiro, mas ele é mais seco, Por ser do vegetal, então ele tem isso na sua natureza. Então, normalmente, quando a gente vê o linho, o que a gente percebe? Que ele é mais grosso mesmo, Que ele parece ser mais grosseiro, mas na verdade ele é ótimo e super indicado para dias quentes. E se ele amassar, não tem problema, porque isso traz o charme dele naturalmente. O próximo tecido que é muito bom, e isso a gente acaba encontrando com muita facilidade, graças a Deus o Brasil também é o segundo maior produtor do mundo do algodão. E o algodão ele é ótimo porque a gente consegue aproveitar tudo, Então a semente é aproveitada, o caulezinho é aproveitado, o próprio algodão, seja ele num fio mais longo ou seja nos fios pequenininhos, tudo é aproveitado dentro do algodão. E o que é o diferencial dele, Ele é como se fossem tubinhos, canudinhos, e ele retém esse ar dentro dele. Só que o reter ar não significa que ele vai abafar, muito pelo contrário. Ele vai fazer também com que essa respiração seja muito mais proveitosa e muito mais fácil de acontecer. Só que a grande diferença também do algodão, quando a gente pensa, a gente tem que lembrar da gramatura dele. Vamos pensar assim, numa referência super fácil. Quando a gente pensa numa folha de sulfite, a gramatura ela pode ser mais fina ou mais grossa. E o algodão também tem isso, Quando o algodão ele é mais fininho, automaticamente você vai sentir muito mais frescor. Essa troca com o ar vai ser mais rápida. Agora, quando você pega, por exemplo, um algodão mais grosso, é óbvio que essa troca vai diminuir. É igual quando a gente pensa num jeans, por exemplo. Tem alguns jeans, como aquele denim, Que ele é bem levinho e normalmente ele tem algumas misturas também, mas tem aquele jeans que é mais grosso. Só que ao mesmo tempo, se a gente for pensar no jeans, mesmo que ele seja grosso, ele não seria tão indicado, por exemplo, para a gente ir na neve, porque ele não faz com que a gente fique quente. Então essa é a diferença do jeans. Ele traz esse frescor, ou então qualquer outro tipo de algodão que seja mais grosso, Ele continua trazendo frescor, mas não com tanta facilidade assim como numa gramatura mais fininha.
Tudo bem até aqui, gente? Se vocês ficarem com dúvida, comenta aqui que qualquer coisa eu trago para vocês ainda lá no Instagram ou então no próprio blog mesmo, mais específico cada ponto. O próximo tecido que é muito bacana é a viscose. E a viscose, ela é assim, ela é retirada da natureza, mas através de um processo artificial, ela é mudada para tecido. Então se tira da madeira, né? Então é do caule da madeira, passa por um processo químico e aí vira viscose. Quando a viscose foi produzida, ela foi produzida para imitar a seda. Então essa é a diferença, por exemplo, quando a gente pensa no algodão e no linho, porque o algodão e o linho, eles são mais robustos, né? Eles são mais grosseiros naturalmente. A viscose, como ela passa por esse processo químico, ela tem mais leveza e o caimento dela é muito bom e normalmente ela não amassa com tanta facilidade. Então a gente tem uma grande vantagem assim na viscose. E a viscose a gente precisa pensar nesses processos químicos, de onde foi tirado e se passou por esse processo. Então, por exemplo, quando a gente lembra do modal, do tecel, do acetato, é esse processo da viscose, né? Então é tirado da natureza e é modificado através desse processo químico. Só que quando a gente pensa nisso, passou por um processo químico, vai ser ruim. Na verdade, não é no sentido de pegar-se da natureza. Então, se veio da natureza, automaticamente aquele produto em si vai ser também fácil de respiração. Então, quando você for colocar no seu corpo, você não vai se sentir abafada, você não vai se sentir enclausulada, entendeu? Então, isso vai ajudar também. E aí, quando a gente pensa também em outro tecido que é incrível, maravilhoso, mas é claro que todo mundo acha um pouco mais caro, porque ele de fato, gente, a produção dele é muito minuciosa, que é a seda. A seda é linda, maravilhosa, hoje eu tô usando seda aqui pra vocês, mas é exatamente para vocês entenderem sobre o processo da seda, né? Então, se você não sabia, é retirada do bichinho da seda. Então, é o casulinho, e desse casulinho, né, eles retiram um fiozinho, então o bichinho ele vai produzindo aquela seda e aquele fio ele precisa ser retirado, vamos dizer assim, intacto, então ele precisa seguir de ponta a ponta. E para se criar uma linha é necessário vários bichinhos, então por isso que acaba realmente encarecendo um pouco mais. E o trabalho, é claro que hoje em dia com as máquinas acabou sendo um pouco mais fácil, mas pensa comigo, gente, antigamente que era puxado linha, né, a mão, a dente. Então imagine esse processo. Mas ainda é delicado e a seda é maravilhosa porque ela consegue fazer um controle térmico do corpo. Então olha que bacana, né? Cada um tem uma propriedade específica e todos eles acabam trazendo essa troca, né, de dentro para fora de uma forma super de frescor. E a seda exatamente faz isso, ela consegue trazer equilíbrio. Então, por exemplo, se tá muito quente, ela traz um equilíbrio corpóreo, então ele não faz com que o seu corpo fique mais quente ainda. Ou então, se tá frio, ele consegue fazer esse equilíbrio também. É claro que não dá para ser um frio exorbitante, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, nesse controle térmico, a seda, ela é incrível sobre isso. Então, o que eu quero falar para vocês com todo esse vídeo de informações riquíssimas? Olha as etiquetas da sua roupa, minha amiga. Isso vai te ajudar muito nas suas escolhas, porque não é porque é uma blusinha regatinha que você vai olhar e falar, nossa, que maravilhosa, ela é levinha e tal. Até porque com a evolução, né, de toda essa indústria, o que acontece? Eles pegam um tecido e acaba imitando muito bem outros tecidos. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, esse crepe é de seda, e às vezes não tem nada a ver, nem é seda nada. Então, o que é interessante? Olha a etiqueta e veja se principalmente tem esses tecidos aí que eu falei pra você. Isso vai ajudar muito a gente, principalmente nesse clima tropical que nós temos, que é o Brasil, que tem dias que tá um calor exorbitante. Mas e aí, esse vídeo te ajudou? Se ajudou, gente, não esquece de deixar aquele like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e se vocês já olhavam as etiquetas, né? Porque isso é muito importante. E no próximo vídeo, gente, eu vou falar a respeito do poliéster. Se dá pra gente usar ele no calor ou se não dá pra usar. E se precisa jogar fora ou se dá pra ter no guarda-roupa. Se você quiser saber, então vai ser no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo.